Bom dia a todos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça neste tempo de devocional que nós teremos. O versículo de hoje se encontra em Mateus capítulo 5, no versículo 4, quando Jesus está pregando no seu Sermão do Monte, dando ali então a segunda característica de que um discípulo de Cristo, de que o caráter do discípulo de Cristo deve ter para ser então um seguidor de Cristo. E ele vai dizer assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas aqui Jesus não está falando daquele tipo de gente que chora por qualquer coisa, que ao assistir aquela novela mexicana que passa no SBT às 3 da tarde, ele acaba se comovendo, chorando. É uma manteiga derretida, como muitos dizem. Não, Jesus não está falando que nós devemos chorar por qualquer coisa, por qualquer motivo. Deve haver sensibilidade exacerbada dentro de nós. O que Jesus está falando nesse texto é bem-aventurados que choram. De que maneira? Bem-aventurado aqueles que choram quando olha primeiro para si, quando olha para o seu estado de pecado, quando olha para que Deus me salvou sendo eu um miserável pecador. Deus me salvou sendo eu o pior pecador de todos. O apóstolo Paulo mesmo disse isso. Deus me salvou sendo eu uma pessoa com tantas inclinações ruins, morais, que muitas vezes a sociedade, as pessoas à minha volta não sabem, mas eu sei o quanto de pensamento ruim passa pela minha cabeça, o quanto eu já produzi o mal, o quanto eu já desejei o mal a outras pessoas. E quando eu olho para tudo isso e vejo que Deus foi misericordioso, Deus foi gracioso, ainda assim Deus derramou a sua graça abundante sobre a minha vida, me resta chorar. Um choro de gratidão, um choro de arrependimento pelos meus pecados, um choro de confissão, um choro do qual eu me sinto agora amado, livre em Cristo. Mas uma segunda perspectiva é que aquele que reconhece que nada é e que nada tem, se não fosse pela misericórdia e pela graça de Deus, ele chora quando ele olha para a humanidade, quando ele olha para aquilo que o pecado, aquilo que a queda, lá em Adão e Eva, que há ainda indícios ainda hoje do pecado, aquilo que ele fez com a sociedade, o quão caído, o quão corrompida está a nossa sociedade, o quão depravada está a nossa sociedade. Por isso ele passa a chorar por ela, por isso ele passa a ter empatia e passa a ter compaixão. O olhar do verdadeiro cristão não é como do religioso, que olhava para o pecador e olhando de cima para baixo dizia: ele é pecador, não merece os céus. Ele é menos que eu, porque eu dou dízimo de tudo que tenho, eu dou dízimo até sobre o gominho, eu sou uma pessoa boa, sou casado uma vez só. É a parábola do publicano com o fariseu. Não, a postura nossa, a postura do verdadeiro cristão é aquela que, olhando para o pecador, olhando para aquele que ainda está imerso, aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, há em nós um sentimento de compaixão. Há em nós o sentimento de que, se não fosse pela graça de Deus, eu estaria tão pior quanto ele. Por isso, agora Deus me fez, Deus me reconciliou para que eu pudesse reconciliar pecadores com Cristo. Deus me salvou para me fazer um agente de salvação, para me fazer um agente da reconciliação, onde reconciliamos pecadores de volta com Deus. Isso não há mérito nenhum meu. Isso é dom, é graça de Deus. Por isso, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que chora, porque ele sabe que o seu consolo não está nos prazeres deste mundo. O seu consolo está aos pés da cruz. O seu consolo está naquele que venceu a morte. O seu consolo está em Cristo Jesus, o qual nos traz vida em abundância. Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe o restante da sua semana e lhe fortaleça.